como Neemias conseguiu atrair várias pessoas para a sua visão. No começo ele olha aquela cidade toda arrasada, toda destruída, e depois ele declara ao povo o que é que está acontecendo, a situação caótica, a miséria, o opróbrio em que ele se encontrava. Mas como ele conseguiu, em primeiro lugar, atrair a vontade do rei, depois atrair alguns líderes próximos dele, depois conseguir atrair todo o povo para fazer uma obra quase que impossível. O povo estava lá já há muito tempo, 100, 120 anos, tinha alguns que estavam lá e não viam esse muro terminar. Como então Neemias consegue atrair várias pessoas, que são pessoas diferentes, viu? Não eram construtores de muro que aderiram à grande visão de Neemias, eram pessoas das mais diversas classes, mas estavam juntos numa mesma visão. Neemias conseguiu atrair várias pessoas para uma mesma visão. E essa é a grande lição da liderança. É você conseguir, o líder, conseguir atrair pessoas, até bem diferentes, para a sua visão. Ah, mas eu não lidero uma grande empresa como a Ari. Quantos funcionários tem lá, Ari? 400 funcionários. Eu não sou um empresário que lidera muitos empregados. Eu não sou alguém muito alto lá no governo que lidera muitas pessoas. Mas espera aí, você tem a sua casa. Lá, os homens em especial são os líderes do lar. Você é líder em primeiro lugar do seu lar. Você é líder no seu trabalho, mesmo não sendo o presidente da empresa. Você é líder no seu trabalho porque você tem pessoas ao seu redor que você pode influenciar, pessoas que estão olhando para você. Então, numa certa medida, todos nós somos líderes. Em alguma medida, somos líderes. Em casa, na igreja, no trabalho. Nós podemos influenciar pessoas. Então, essa palavra é para você, sim. Essa palavra é para você. E nós queremos então trazer o que Neemias fez. A primeira coisa que ele fez, ele conquistou as pessoas. Ele não bolou um grande plano e provou por A mais B que aquele plano ia dar certo e conclamou todo mundo. Ele primeiro conquistou as pessoas. Ele teve empatia. Por quê? Se nós lermos no capítulo 1, o capítulo que antecede esse que nós lemos, em primeiro lugar ele perguntou como é que estava a situação lá de Jerusalém. E Anani deu essa informação. Anani e alguns junto com eles deram a informação que a coisa estava muito ruim, que os muros estavam destruídos, a cidade estava arrasada, eles estavam sendo humilhados. E a primeira reação de Neemias foi de empatia. O que é empatia? É sentir a dor do outro. Ele não estava lá em Jerusalém, mas ele sentiu aquela dor, a dor do seu povo, e ele jejuou e orou durante um bom tempo. A Bíblia diz durante quantos? Foram bastante dias, né? Ele sentiu a mesma dor que os seus irmãos que estavam lá longe em Jerusalém estavam passando. Ele estava em Suzã. Suzã é uma cidade persa. Na época, quem dominava era o Império Persa. Eram os babilônios e depois os persas. E Jerusalém estava mais afastada. E a primeira coisa que ele então faz é ele sentir a mesma dor que os seus compatriotas estavam sentindo. Ele queria saber exatamente a situação. E foi passada a ele toda a situação. Ele chorou, ele jejuou, ele orou a Deus. E ele ficou tão triste que até o rei percebeu. Esse foi o motivo do rei perguntar para ele: olha, por que você está tão triste? Você está doente?
Ou seja, todo líder ele precisa sentir a dor, digamos assim, dos seus liderados. Então aquilo que o seu liderado passa para ele não simplesmente, não, faz isso, está resolvido. Ele sente a dor para conectar com aquelas pessoas, e ele ganhando a confiança, a amizade daquelas pessoas, vai ser muito mais fácil depois ele passar a visão para aquelas pessoas. Então o líder sempre, ele conecta primeiro com o coração das pessoas, para depois passar a visão. Muitas vezes nós invertemos, nós cometemos esse erro de primeiro dar as tarefas, para depois tentar, se é que nós tentamos conectar com o coração das pessoas. Abraham Lincoln disse: se você deseja ganhar uma pessoa para a sua causa, primeiro a convença que você é seu sincero amigo. Abraham Lincoln foi um grande líder, presidente dos Estados Unidos. Se você deseja ganhar uma pessoa para a sua causa, primeiro a convença que você é seu sincero amigo. Pois bem, Neemias sentou e chorou, mostrou empatia, tocou o coração daqueles líderes que estavam em Judá. E aí o que ele fez? Ele confessou os seus pecados. Ele não apenas sentiu a dor do seu povo, mas ele confessou os seus pecados. E ele orou uma oração muito bonita, no capítulo 1, versículo 5. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. E ele continua. Então ele pede perdão pelos filhos de Israel, e ele pede perdão por ele mesmo. Ora, mas quem estava lá na cidade e não fez nada, ele pediu perdão por aquele pessoal, tudo bem, mas ele se inclui na oração. Ele diz: e eu também e a casa de meus pais, nós também confessamos o nosso pecado. Ele se inclui com aquele povo e confessa os seus pecados. Por que ele também pede perdão? Ora, o que ele estava fazendo em Suzã? Por que ele não estava lá em Judá? As pessoas já estavam voltando para Judá para reconstruir os muros. E por que ele ficou lá na cidade persa de Suzã? Por que ele não foi lá ajudar? A gente não sabe exatamente. Mas se ele pede perdão aqui também, provavelmente ele pode ter querido estar no conforto do rei. Afinal de contas, ele era o copeiro do rei. E copeiro era como se fosse um ministro. Ele era ministro do rei. Mas ele reconhece o seu pecado, talvez por não ter ido lá ajudar os seus irmãos antes, por ter talvez preferido o conforto de ser ministro do rei. Nós não sabemos exatamente, mas ele pede perdão pelos seus pecados e pelos pecados da casa de seus pais e pelos pecados de todo o seu povo. Um líder, ele precisa, quando erra, quando não conecta com o coração dos seus liderados, pedir perdão também. Um pai, quando erra com o filho, ou não conecta com o coração do seu filho, ele precisa pedir perdão. Talvez uma palavra maldita, algo que ficou mal resolvido, isso vai acumulando, vai avolumando, e não houve troca de perdão. Um líder, então, assim como Neemias fez, precisa reconhecer o seu erro e pedir perdão. Quando você confessa, você pai, você trabalhador, você líder da igreja, e eu me incluo nisso, quando nós não pedimos perdão pelos nossos erros, nós perdemos a confiança dos nossos liderados. Por outro lado, quando nós reconhecemos as nossas culpas, os nossos erros, nós podemos ganhar a confiança deles e assim ter uma liderança mais eficaz. Neemias confessou os seus pecados, mas ele não ficou só nisso também.
Muitas vezes, alguns líderes ficam o tempo todo: eu errei, me perdoa, eu errei, me perdoe, eu errei, me perdoe. Mas não faz nada para mudar aquela situação. Neemias errou, pediu perdão, e o que ele fez? Ele pensou numa estratégia e foi conversar com o rei. Ele meio que pediu para o rei alterar um decreto, porque era o próprio rei que tinha decretado que Jerusalém fosse destruída e de tempos em tempos as pessoas voltariam lá para reconstruir Jerusalém. E agora ele está pedindo ao rei para que desse recursos, para que primeiro permitisse que ele deixasse a posição de ministro provisoriamente e voltasse lá para a terra dele. Isso já era muita coisa. O rei ia perder um braço direito ali. Então, primeiro ele arriscou toda a sua reputação. Ele poderia perder um emprego, digamos assim. Ele arriscou isso. Ele fez alguma coisa. Ele teve coragem, foi até o rei, pensou bastante, orou a Deus e foi com um plano. Ele tinha o tempo determinado, os recursos que ele precisava, as cartas que ele precisava para ter as autorizações para voltar para lá. Ou seja, ele não apenas confessou seu pecado, mas ele fez alguma coisa. Os liderados vão perceber quando você demora para fazer alguma coisa. O líder, ele faz alguma coisa. Tem pressão, tem erro, tem isso, tem aquilo, tudo bem. Mas ele tem que fazer alguma coisa. E tem até um general que eu gosto muito, que é o Bernard Montgomery. Ele foi muito atuante na Segunda Guerra Mundial. Ele diz o seguinte: se você não vencer batalhas, os seus liderados não vão te seguir. Tudo bem, tem um monte de coisa envolvida, mas uma hora você vai ter que vencer batalhas. Uma hora você vai ter que fazer a coisa acontecer. E Neemias, digamos assim, fez a coisa acontecer. Ele foi aquela pessoa que tinha poder, a única pessoa que tinha poder naquela região para ir lá, alterar o decreto, dar os recursos necessários, dar a autoridade necessária para que os muros fossem construídos, era o rei. E ele foi até o rei. Ele fez alguma coisa. E é interessante que ele foi muito sábio. Porque quando o rei perguntou: o que foi? Por que você está tão triste? Ele falou de uma maneira muito sábia. Ele começa com: viva o rei para sempre. A resposta dele já começa com: viva o rei para sempre. Ou seja, ele não desprezou a autoridade do rei. Ele assegurou ao rei, ele fez questão de deixar entendido ao rei que ele estava submisso ao rei, que ele não desprezava a autoridade do rei. Aí ele disse: como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas a fogo? Como que eu não estaria triste se a casa dos meus pais não estivesse destruída? Ou seja, o rei também ficaria triste ao saber que a casa dos pais dele estava desolada, destruída. Então ele foi esperto, ele respeitou a autoridade do rei, da pessoa de autoridade que estava acima dele, e ele fez uma pergunta ao rei. Como que o senhor também não ficaria triste se soubesse que a casa onde moram os seus pais, lá a cidade dos seus pais, está arrasada, acabada? E o rei então perguntou do que ele precisava. No fundo, os liderados, eles querem saber três coisas. O pessoal que estuda liderança diz o seguinte: que no fundo, o liderado ele quer saber assim, seja o filho, seja o empregado, seja aqui na igreja, se aquela pessoa se importa com ela. Será que aquela pessoa se importa comigo? Será que se eu sair de casa, ou se eu sair da igreja, ou se eu mudar de serviço, será que aquela pessoa ela vai se preocupar comigo? Eu faço alguma diferença na vida daquela pessoa? Até o pastor Fridolin tinha falado, né, no estudo que deu lá no acampamento sobre a educação de filhos. Às vezes o filho, ele quer ser surrado, porque pelo menos sendo surrado, o pai está se importando com ele, né? Então quando você não disciplina o filho,
a mensagem que se transmite a ele: ó, você é tão sem valor que eu não quero nem te surrar, né? Então a primeira pergunta que um liderado se faz é: ele se importa comigo? Ele se importa comigo? Segunda pergunta: ele pode me ajudar? Eu posso confiar nele? São essas três perguntinhas. Ele se importa comigo? Ele pode me ajudar? Eu posso confiar nele? E essas três perguntas, elas foram respondidas na prática para Anani e os amigos de Anani quando Neemias, ele fez alguma coisa. Neemias foi lá, conversou com o rei, arriscou o seu cargo, conseguiu os recursos e chegou lá: pessoal, é o seguinte, eu fiz isso, deu certo. Então provavelmente aquelas três perguntas estavam respondidas. Ele se importa conosco. Ele não apenas ouviu as nossas queixas, não apenas ouviu a situação de Israel, ele fez alguma coisa. Ele pode nos ajudar, porque ele foi lá e conseguiu os recursos, e nós temos confiança nele. Então essas três perguntas precisam ser respondidas. Você precisa assegurar que seus filhos saibam que você se importa com ele, que você pode ajudar ele e que eles podem confiar em você. Veja que a liderança é muito mais relacionamento do que tarefas. Está muito mais ligada a relacionamento. E é esse relacionamento que você tem com a pessoa que abre caminho para você falar para ela a tua visão. Depois de tudo isso aqui, é que Neemias vai falar a visão. Veja que Neemias não falou assim: nós temos que edificar, nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Aí bastaria a Anani falar para ele: ei amigo, mas e os recursos? E aí? Você é ministro do rei, é fácil falar. Então, Neemias primeiro fez algo, teve um relacionamento com eles, a empatia, respondeu as três perguntas, eles confiavam. Depois de todo esse caminho, depois de todo esse relacionamento construído, é que abriu espaço para a visão. Aí ele fala o que deveria ser feito, qual era o plano. Então a visão só é bem recebida nos corações, nas mentes dos nossos liderados, quando nós de fato temos um relacionamento com eles. Fica muito mais fácil entregar uma visão para as pessoas quando nós temos relacionamento com elas. Um certo pastor, que era pai também, essa é uma história verídica que Josh McDowell conta. Ele chegou para o Josh, que é pastor também, e disse: pastor, eu quero um aconselhamento. É um pastor pedindo aconselhamento para o pastor. Eu quero um aconselhamento. Os meus filhos, de 17, 13, 10 anos, são muito rebeldes, são os piores da igreja. Eu não sei o que eu faço, me ajude aí, me dê um aconselhamento. O que tem de errado? E aí o Josh falou: esqueça as regras. Aí aquele falou: como assim esquecer as regras? O problema é exatamente esse. Eles não cumprem as regras. Como assim esquecer as regras? Eu sei. Josh falou para ele: por um momento você não se concentre nas regras. Deixe as regras de lado por um momento, mas tente, em primeiro lugar, não estabelecer as regras, pode, não pode, isso ou aquilo, mas tente primeiro estabelecer um relacionamento com os seus filhos. Depois você volta às regras. Então aquele pai percebeu que ele tinha imposto várias regras sem ter antes um relacionamento com seus filhos. O que aconteceu? Os filhos só cumpriam porque eram obrigados. Então, se o pai estivesse longe, ou se tivesse uma maneira de burlar a coisa, eles iam desprezar o pai. Se o pai não está vendo, se a cama não tem câmera, não tem nada. Então, essa é a consequência, a triste consequência de tentar impor regras sem antes ter um relacionamento de confiança, uma base sólida de confiança. Eles vão obedecer porque são obrigados, e não vão obedecer porque tem prazer. E é 1000 vezes melhor você ver alguém fazendo algo simplesmente porque ela tem prazer de fazer algo, não porque é obrigado.
Pois bem, Neemias, a segunda coisa que ele fez, a primeira então foi se conectar com as pessoas, ter um relacionamento com aquelas pessoas que ele ia liderar. O segundo passo foi então colocar a visão na cabeça das pessoas. Estabeleceu a base, que é o relacionamento, e depois sobre essa base construiu a visão. Olha, agora nós temos que fazer isso, tá bom? Graças a Deus, Deus nos ajudou lá com o rei, conseguimos tudo o que podíamos, agora nós temos que voltar lá e fazer. E a visão é esta: nós queremos que no futuro essa cidade seja assim, assim, assim. Ele começou a falar a visão de futuro dos seus liderados. Uma cidade bonita, com os muros edificados, os portões firmes. Ele fala aqui que as portas estavam derrubadas, né? Estavam consumidas pelo fogo. As portas significavam a justiça, porque os juízes ficavam às portas da cidade. Então era uma cidade que não tinha justiça. E a visão que ele deu era uma cidade de justiça. Os muros, quando estão derrubados em uma cidade, as cidades naquela época elas eram cercadas de muros justamente por causa da segurança. Se uma cidade não tem muro, ela não tinha segurança. Então ele começou a falar assim: olha, que bom seria que a Jerusalém tivesse segurança, tivesse todos os seus muros intactos, a cidade bem protegida, os juízes à porta da cidade exercendo justiça. Ele começou a pintar todo aquele cenário. Zacarias, que viveu antes de Neemias, eles eram contemporâneos, mas ele provavelmente falou muito para o povo antes de Neemias. Ele também falou da visão, ele falou uma profecia de como seria a Jerusalém restaurada. Seria uma cidade onde as pessoas viveriam em paz, com os muros reedificados, os velhos poderiam brincar com as crianças sem problema nenhum. Ele pinta todo um cenário. Só que é interessante que nós, quando vamos passar a visão para os nossos liderados, nós muitas vezes usamos de manipulação. Há duas formas que nós podemos influenciar as pessoas para a nossa visão: ou por manipulação ou por inspiração. A manipulação, ela é aquela coisa tipo assim: se você cortar a grama hoje à tarde, você vai ter direito ao futebol mais tarde. Se você tirar notas sempre acima de 8, você vai ter férias. Alguma coisa desse tipo. Você sempre está manipulando para fazer. E dá certo quando é uma transação. Se você fizer isso, você recebe aquilo, né? Aí dá certo. Então a pessoa quer viajar nas férias, ela tem que tirar nota alta. Deu certo. Ela quer jogar futebol, cortou a grama. Deu certo. Mas a lealdade para algo maior, para aquela coisa da pessoa fazer, mesmo quando os pais estão longe, estão fora, de você continuar trabalhando duro, mesmo quando o teu chefe está viajando, quando o teu chefe saiu da sala, essa lealdade para a visão só é conseguida, na verdade ela não é conseguida através da manipulação. A manipulação é muito frágil, ela dura ali uma transação. Mas a inspiração, ela é algo muito maior. E é isso que os líderes devem ansiar. Não é que é errado, né, os pais fazerem às vezes uma certa manipulação nesse sentido. Você precisa que a pessoa estude, né? Então você pode se utilizar dessas trocas, né? Você estuda, faz certinho, você vai ter uma recompensa. Não há problema nisso. Mas a liderança, de fato, ela é mais profunda do que isso. Ela não se baseia apenas na manipulação. Deve haver principalmente a inspiração, a lealdade para se fazer aquilo lá. E como que as pessoas são inspiradas a fazer algo grandioso? Elas precisam ter a visão correta. O autor do Pequeno Príncipe disse o seguinte: se você deseja construir um navio, não reúna pessoas para coletar madeira e não designe tarefas e trabalhos a elas, mas ensine elas a desejar pela imensidão do mar.
Então, quando você dá uma visão grandiosa à pessoa, você inspira a pessoa. Eu quero chegar àquilo. Neemias fez isso. Nós queremos uma cidade de paz, uma cidade de justiça, uma cidade que não vai ter pobreza. Nós queremos isso. Não era assim, se você fizer isso, se você me ajudar a colocar alguns bloquinhos lá no muro, eu vou pedir ao rei para te dar um cargo. E isso é manipulação. Mas Neemias, ele inspirou as pessoas a uma visão muito maior, a Jerusalém reconstruída. Essa imagem do futuro precisa ser colocada, a imagem do futuro. O futuro não existe, mas você dá uma imagem desse futuro desejável à mente dos seus liderados, e eles vão ser inspirados a chegar naquela imagem. É muito maior do que você, é muito maior do que a manipulação. Pois bem, mas e se você não está conseguindo que seus filhos façam o que você quer, digamos assim, obedeçam as suas regras? Eu falei lá que pode ser que você não tenha relacionamento com eles. A segunda coisa pode ser que você não deu a eles a visão que você quer para a sua família. Eu me lembro novamente do estudo que foi dado sobre educação de filhos, que o casal, a dona Eva e o pastor Fridolin, chegaram e falaram assim: nós queremos essa visão para a nossa família. Nós queremos que os nossos filhos se importem mais com a essência do que com a aparência, e assim por diante. Então eles desenharam um cenário futuro que eles queriam para os filhos deles. Então, ou você não está tendo relacionamento com seus filhos, ou você não está incutindo essa visão, ou você não tem uma visão de futuro para os seus filhos. Qual que é a visão? Para e pense aí, qual é a visão de futuro que você tem para a sua família? Qual que é a visão? É comer, beber, dormir? Só isso? É passar no vestibular? Se dar bem na vida? Não sei, o que é? Ter um bom emprego? É passar num grande concurso público? Qual que é a visão que você tem para a sua família? Primeiro você precisa ter essa visão, e depois você precisa passar essa visão a eles. Então, muito provavelmente, ou você não tem essa visão, ou não conseguiu passar essa visão desejável do futuro. É interessante que Neemias, como é que ele faz isso? Como é que ele coloca essa visão dentro dos seus liderados? Primeiro, ele começa com um grupo menor de pessoas, aqueles que estavam mais próximos a ele. Ele sai à noite com poucas pessoas, provavelmente eram seus líderes em treinamentos, digamos assim, e ele vai à noite visitar a cidade. Ele vai portão por portão da cidade. E começa a mostrar aquelas pessoas: olha, está tudo destruído, olha só como é que está, a gente não consegue nem entrar com o cavalo aqui, porque o portal estava todo destruído. Ele começa a mostrar a realidade para aquelas pessoas. Provavelmente ele disse no final daquela noite, no final daquela cavalgada noturna: não pode ficar assim, isso aqui não pode ficar assim. Essa aqui não pode ser essa realidade tem que ser alterada. Aí depois o que ele fez? Ele conclamou a todo o povo: tal coisa, vamos reestruturar a cidade, assim. Então ele começou a visão com o seu grupinho menor, e depois com o seu grupo maior. Só em outras, parafraseando a profecia de Zacarias, provavelmente Neemias citou Zacarias para incutir a visão deles. Parafraseando aqui a profecia de Zacarias: imagine Deus habitando novamente em Jerusalém. Considere a adoração novamente acontecendo no templo. Você consegue ouvir a música dos levitas? Você consegue ver os sacerdotes realizando novamente os sacrifícios? Neste dia as pessoas dirão novamente: Jerusalém é a cidade da verdade. Imagine só homens e mulheres de idade avançada sentando-se nas praças de Jerusalém, cada um com sua bengala, batendo papo, jogando seu dominó, olhando seus netinhos brincando, meninos e meninas brincando nas ruas da cidade, sem medo de serem furtados.
de algum inimigo fazer alguma coisa com eles. Imagine a cidade de Jerusalém novamente habitada, cheia de gente, cheia de paz. Imagine novamente Jerusalém cheia de videiras, dando fruto, produzindo colheitas. Não seria fantástico? Parafraseando, né? Então ele chegou lá e falou: olha, não seria fantástico? E provavelmente o povo respondeu: sim, é isso que nós queremos, é essa visão que nós queremos. Qual é a visão que você tem de futuro? Qual é a visão que você tem de futuro? Tudo bem, nós temos que passar uma visão da nossa família, temos que ter essa visão, temos que passar essa visão. Mas qual é a sua visão? Você líder, agora os líderes aí. Qual é a sua visão de futuro? Pare e pense um pouquinho. Quando você está sem fazer nada, você está no seu descanso, no que você fica pensando? No que você dorme pensando? Qual que é a imagem que você quer que se realize? Será que é fama? Será que é poder? Riqueza? Sexo? Prazeres satisfeitos? Conforto? Será que é essa a visão? Ou será que é estar com Deus e vendo Deus habitando no nosso meio, Deus habitando na cidade? Essa visão que você tem, provavelmente você está passando aos seus filhos. Provavelmente você já passou essa visão, ou do reino de Deus, ou do mundo, do seu mundo aqui que gira ao redor de você mesmo. Você é o Sol e todos os planetas têm que girar ao redor de você. Talvez essa visão que você está passando para eles. Mas você pode mudar isso. Você pode se arrepender, como Neemias fez. Você pode construir esse relacionamento, mudar a sua visão para a visão do reino de Deus. E aí você deve fazer o que Neemias fez, que é falar dessa visão. Neemias, ele começa a falar da sua visão. Ele falou para o rei, ele falou para os seus liderados mais próximos, depois ele falou para todo o povo, ele falou para uma porção de gente. Se você observar no livro de Neemias, em todo o livro, ele fala o tempo todo da sua visão. Tudo bem, você errou, você se arrependeu, não tem um relacionamento, vai tentar reconstruir, não tem a visão correta, quer ter a visão correta. Agora que tem a visão correta, fale dela para os seus liderados. Fale o tempo todo dessa visão. Nós queremos isso porque isso agrada a Deus. Eu quero chegar lá. Fale dessa visão para os seus liderados. E o que aconteceu com Neemias? Um trabalho que estava lá se estendendo por 100 anos, eles fizeram em 52 dias. Eles conseguiram terminar a obra em 52 dias. Teve opositores, Sambalate e Tobias, nós lemos no capítulo 2, eles se opuseram. Depois, ao longo do livro, você vai ver outras oposições. Apesar das oposições, eles continuaram. E eles concluíram esta obra em 52 dias. Muito rápido, claro, com a ajuda de Deus. O livro deixa bem claro que foi com a ajuda de Deus que eles fizeram bem rápido. Fale da sua visão para os seus filhos, para os seus liderados. Fale da sua visão e, assim como Neemias, você vai poder depois ficar orgulhoso da obra que, com a ajuda de Deus, as suas mãos fizeram. E a boa notícia é que Deus continua sendo o mesmo. Deus ajudou Neemias, Deus pode nos ajudar, e essa grande visão de futuro, com a ajuda de Deus, ela pode se tornar realidade.